Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus Vicente e esse é o nosso segundo vídeo da série JSON Frameworks. Hoje eu vou falar sobre o Readers e Writers JSON, outra framework nativa do Delphi que é um pouco diferente da primeira que a gente viu, a JSON Object. E vamos começar falando da framework em si. O que podemos fazer com ela? Bom, com o Readers e Writers a gente consegue escrever um JSON usando a classe TJSON-Object-Builder. Ainda existe outra classe chamada TJSON-Writer, que também permite gerar um JSON, mas a própria Embarcadero recomenda utilizar a primeira. A gente consegue ler o JSON utilizando a TJSON-Iterator ou o TJSON-Reader, duas classes. Nos exemplos vamos seguir as recomendações do Embarcadero e utilizar a TJSON-Iterator, que segundo eles possui algumas features adicionais. E por fim também podemos ler e escrever dados em Bison. Eu vou estar falando sobre o que é o Bison junto com um exemplo mais no final desse vídeo. Então, só para dar uma relembrada aqui, no primeiro vídeo eu dei uma contextualizada breve sobre o JSON antes de partir para os exemplos. Hoje vamos tentar reproduzir os mesmos JSON, as mesmas situações, mas com essa framework. Aqui tem uma imagem com o JSON que a gente usou de exemplo para tentar criar no Delphi, e vamos começar a partir dele. Já vamos para o código. Muito bem, pessoal, eu já abri a minha ideia do Delphi, criei um novo projeto e joguei alguns componentes aqui que a gente vai precisar para poder representar o nosso exemplo. Então eu tenho 3 labels e 3 edits normais, um para cada atributo que vai ficar dentro do JSON. Coloquei aqui um mem para poder mostrar esse JSON para o usuário depois de gerado. E aqui eu já tenho 3 botões, um vai ser para gerar um único item no nosso JSON, um único objeto. Aqui um botão para adicionar um item em uma lista. E aqui depois para a gente gerar essa lista, esse JSON Array e mostrar para o usuário também. E para começar, como que eu faço? Qual e onde que eu tenho que usar para ter acesso aos recursos dessa framework no meu projeto? Veja bem, eu tinha mencionado que a gente ia utilizar a classe TJSON-Object-Builder para gerar os nossos JSON, para escrever os nossos JSON. Então, para a gente usar essa classe, precisa declarar a seguinte unit no projeto. Já está até aqui, ó, system.json.builders. Mas veja bem, essa classe TJSON-Object-Builder, ela serve apenas para a gente criar o nosso JSON de uma forma simples, porque ela aplica o conceito de Fluent Interface. Então você vai ver que os comandinhos para poder gerar um JSON com ela vai ser bem simples. Mas por trás disso, ela precisa de um TJSON Text Writer, que é onde ela vai escrever o que a gente formar a partir dela. E o TJSON Text Writer, por sua vez, precisa de um String Writer, que é em cima dessa string que quando você escreve pelo JSON Builder, o JSON Builder escreve no TJSON Text Writer, e o TJSON Text Writer vai gerar em cima desse TJSON String Writer. Então a gente vai precisar dessas 3 classezinhas para gerar o nosso JSON agora. O TJSON Object Builder fica dentro dessa unit. Já as outras duas, o Text Writer e o String Writer, fica dentro de system.json.writers. Writer apenas. System.json.writers. Isso, escrevi errado aqui. Bom, então agora a gente já fez o uso das 2 units necessárias para poder ter acesso ao recurso que a gente quer do framework no momento, que é o que? Gerar um JSON. Vamos voltar aqui para a parte de código. No botão gerar, evento onClick. Criar uma variável aqui. O que a gente vai usar? Vamos criar uma variável ljson usuário do tipo TJSON Object Builder. Muito bem. A gente cria ele. TJSON objectbuilder.create, né? E seguindo um padrãozinho aqui, iniciar um bloco try_finally, onde no finally a gente remove essa variável de memória. Muito bem. Se vocês virem aqui no create, vai dar até erros tentar compilar, ele pede um parâmetro como entrada. Quem que é esse parâmetro? É um TJSON Text Writer, um TJSON Writer está escrito aqui. Porque, como eu disse, o TJSON Builder vai ser um facilitador para a gente gerar o nosso JSON, uma classe que facilita, mas ele vai escrever em cima dessa. Então a gente vai ter que criar outra variável aqui
L, vamos colocar como L JSON Writer do tipo TJSON Text Writer. Muito bem. Então vai ser essa variável. A gente também tem que instanciar ela em memória. TJSON Text Writer.create. A gente também elimina ela de memória. .free. E aqui no create do nosso JSON Object Builder, a gente passa ela como parâmetro. Muito bem. Aí vem aqui na TJSON Text Writer, no create dela, tá pedindo algum carinha aqui. Quem é que ele está pedindo? O Text Writer, que vai ser uma string Text Writer que a gente vai criar, que o TJSON Text Writer escreve em cima desse. Vamos criar aqui uma LString Writer do tipo TString Writer. Muito bem. Ufa, né? Esse aqui a gente cria sem precisar passar nada como parâmetro. LString Writer.create. A gente também remove de memória aqui no final. E essa variável que a gente criou passa no create do nosso TJSON Text Writer. E agora vamos começar a informar os atributos do nosso JSON dentro dele. Vocês lembram que com o JSON Object a gente tinha as opções lá de addPair, onde você adicionava uma chave e um valor. Já com o JSON Object Builder, ele funciona muito pouquinho diferente. O conceito dele é o seguinte: você consegue dentro do seu JSON iniciar um objeto, iniciar uma lista de um objeto, um JSON Array ou um JSON Object. E quando você inicia, você tem que preencher os atributos dele e no final finalizar ele. Como assim? Simples. Acessar a nossa variável, ela trabalha, como eu tinha dito, com o conceito de Fluent Interface. Então a gente vai conseguir declarar e chamar os nossos códigos uma vez só, chamando ela uma vez só, porque cada funçãozinha vai retornar ela mesma. Veja só. Primeiro a gente tem que iniciar o nosso objeto, chamando o método BeginObject. Depois eu vou dar uma intentada aqui para ficar claro para a gente ler. A gente vai começar a adicionar os nossos atributos. E aí, se no JSON Object a gente tinha o addPair, aqui no JSON Object Builder a gente vai ter o add. A gente chama um addzinho aqui, ó, que diferente da outra framework, você não precisa, eu quero passar um integer, eu tenho que criar um TJSON number. Não. O método add, ó, ele já tem vários overloads, onde a chave sempre vai ser uma string, mas você consegue passar vários valores aqui para ele. Então eu quero gerar uma chave valor do tipo numérico. Você passa o nome da chave e passa um valor inteiro, um valor int64, um double e assim por diante. Então vamos criar a nossa primeira chave aqui, que seria o ID. Onde está o nosso ID? edtcódigo.text. Como que a gente faz para adicionar o próximo atributo? Mesma coisa. Chamo o add aqui de novo. Nome. Vocês vejam que eu não preciso ficar acessando ljUsuário.add, ljUsuário.add. Não, aqui eu já consigo chamar ela direto. Está no edtnome.text. E por fim, o sobrenome, que está no edd sobrenome.text. Pronto, terminamos o nosso objeto. O que a gente tem que fazer? Chamar um método chamado endObject. Então dá aqui um endObject. Ponto e vírgula. Belezinha. Com o JSON Builder já construímos o nosso JSON. Como que eu faço para exibir ele para o nosso usuário? Chamo o nosso mesmo JSON.text. A string do nosso JSON está nessa variável LStringWriter, está tudo escrito nela. Então a gente acessa ela, LStringWriter.toString. Beleza, vamos compilar nossa aplicação. Escrever um código, nome e sobrenome. Clicar em gerar. Olha só, o mesmo JSON do vídeo passado e o mesmo problema do vídeo passado, foi de propósito. Qual que é o problema? O número aqui, ó, também está entre aspas, assim como o nome e o sobrenome.
Repetindo, o número não é uma string, a gente quer que ele seja considerado um valor numérico dentro do JSON. Como que a gente vai fazer para gerar esse valor numérico aqui? Muito simples. Vamos fechar a aplicação. O ADD, como eu disse, tem vários overloads, onde você pode passar valores de vários tipos. No caso aqui, a gente está passando um valor do tipo string. A gente pode simplesmente pegar e converter essa string para int, str to int. E executar aqui novamente. Beleza. Já gerou o IDzinho aqui como numérico. Agora, pessoal, essa opção que eu vou passar para vocês é uma coisa que eu achei muito bacana dessa framework, muito legalzinho, ainda mais para esses exemplos didáticos que a gente monta. Se vocês verem aqui o JSON gerado, ó, eu estou mostrando uma string para você. E aqui ele está numa linha, né, uma linha reta. Às vezes não fica tão fácil de ser interpretado igual o JSON que eu coloquei lá na imagem. Porque o JSON ele tem sim um padrãozinho de formatação. Se você procurar aí na internet, existem vários sites onde pode muito bem jogar esse string aqui e ele vai formatar para você. Igual o exemplo da imagem. E esse cara tem uma opção que você consegue fazer para ele já gerar a string formatada. Olha que bacana. Vamos fechar aqui, né? Eu vou precisar declarar outra unit aqui no projeto, chamada system.json.types. Por quê? No nosso JSON Writer existe a opção formatting, não é indentation, formatting. Ele aceita um menu aqui, tJSON formatter, e está dentro dessa unit. Então, por default, ele é none. A gente pode colocar aqui, ó, indented. E aí ele vai gerar o JSON string pra gente já formatadinho, veja só. Vamos executar aqui. Nome, sobrenome, gerar. Olha aí, tá formatado igual do exemplo lá da imagem. Eu achei isso daqui muito bacana, gostei pra caramba. E ainda mais nesses exemplos didáticos, nesses projetinhos que a gente faz para ensinar, isso cai muito bem. Fica muito mais fácil de você conseguir interpretar o que está acontecendo, o que está sendo gerado. Então foi só declarar a unit system.json.types e no nosso LJSONWriter aqui, ó, informar a opção formatting dele, que por default vem none. Ele tem esse type aqui, ó. Entende? Muito bacana, show de bola. E agora a gente vai fazer a nossa listinha, né? Exibir uma listinha de usuário. Fizemos aqui um exemplo para mostrar um único usuário, usando as três classes que usa por trás do JSON Writer, né? E agora vamos fazer essa listinha. Lá no JSON Object eu tinha criado uma variávelzinha do array e depois ia alimentando esse array toda vez que você clicava em adicionar, tudo mais. O conceito aqui é um pouco diferente da framework, então a gente vai ter que trabalhar de uma forma diferente. Como que eu vou fazer aqui? No código, vamos jogar uma main table, que foi o que a gente usou lá no final do nosso exemplo. Já vamos usar ela aqui agora, né? Vamos renomear ela para mt usuários. Porque é nela que eu vou deixar uma listinha temporária acumulada, uma listinha de usuário, conforme o usuário do sistema clique em adicionar. E depois a gente vai converter essa main table para um JSON. Vamos vir com o botão direito aqui em Fields, na janelinha que se abre, botão direito, New Field. O primeiro field que a gente vai mostrar é o ID. Ele é do tipo integer, ok. New Field, o segundo seria o nome. String, vamos pôr um tamanho aí de 100. New Field, o terceiro seria o sobrenome. String também, vamos pôr de 100 o size. Muito bem. A gente tem uma tabela temporária aqui, uma main table, com os três campinhos definidos. O que vai acontecer? Quando o usuário clicar em adicionar, a gente vai pegar os três valores que estão nesses campos e incluir um registro nela, sem usar a componente DataWare agora. Então vamos aqui no botão adicionar. Primeira coisa que a gente vai fazer, se for a primeira vez que ele estiver clicando, a gente tem que dar um open para iniciar toda a tabelinha temporária, a estrutura dela. Então a gente pode ver aqui, ó, se ela não estiver aberta, se ela não estiver ativa, né,
a gente pega mtusuários.open. O que vai acontecer só na primeira vez que passar aqui. Aí logo em seguida a gente inclui um registro nela, dá um append. mtusuários.append. E começa a informar os atributos aqui, pegando dos edit. Então mtusuário_id.asString é igual edtcódigo.text. O mtusuários nome.asString igual edtnome. E mtusuário sobrenome.asString igual edtsobrenome.text. Muito bem, formamos os três atributos. Vamos salvar isso, dar um push. mtusuários.push. Só para deixar o exemplo mais bacana, mais dinâmico, já vamos limpar os três edit, igual a gente fez no vídeo anterior, e setar o foco para o campo do código, para ele já poder incluir o próximo registro. Então a gente pega aqui o edtcódigo e limpa ele, limpa o nome e limpa o sobrenome. Aí a gente já dá o foco no código. Deixa eu só diminuir aqui, que eu dei uma aumentada, senão vai ficar ruim para vocês. Aí, edtcódigo.setFocus, que aí vocês vêem mais claras as propriedades. Estava subindo para cima, às vezes vocês não conseguiam ver a propriedade. Muito bem. Então, quando ele clicar aqui no botão adicionar, a gente vai incluir um registro na nossa tabela temporária. Vai limpar os edits, setar o foco para o código e ele já vai poder adicionar um próximo usuário. E o gerar lista, o que a gente vai fazer? Bom, partindo do exemplo do botão gerar, que a gente gera um único registro, eu utilizei o JSON Object Builder, que é um facilitador para a gente criar o nosso JSON Writer. A gente precisa criar o nosso JSON Writer também e remover ele de memória. A gente precisa criar o nosso String Writer, remover ele de memória. Mas o que acontece? Agora aqui, eu não vou usar o nosso JSON Object Builder, eu vou usar só o nosso JSON Writer e vocês vão ver que ele vai ter um pouquinho mais de código, sim, vão sentir a diferença, só que eu também não vou precisar ficar criando várias variáveis, vou ter que criar uma variável só na memória e destruir só uma. Como isso? Bom, vamos lá. Vamos criar uma variável aqui, ljson writer, do tipo tjson text writer, né? Aí a gente, primeiro de tudo, vamos instanciar ela. tjson textwriter.create. Try finally e já vamos remover ela de memória aqui. Muito bem. Ah, mas no create está pedindo um string writer lá, o text writer. Aí você tem que criar uma variável, instanciar ela, remover ela de memória. Ele tem um overload aqui muito bacana, que você fala se a minha instância do JSON Text Writer é um ounce do Text Writer, do String Writer que você passar como parâmetro. Como assim um ounce? Se eu tenho que me responsabilizar por destruir essa instância do Text Writer. Então, se a gente passar como true, a gente não precisa remover ela de memória depois. E a gente consegue fazer isso em uma linha só. Como? A gente cria aqui, ó, ele está esperando um Text Writer. Então, a gente cria um tstring writer.create. Então a gente já cria e passa essa instância, ó, toma essa instância aqui para você do string writer. E aqui a gente passa um ounce como true. Fala assim, ó, e você que destrói essa instância que eu estou criando, hein? Eu estou criando esse string writer para você, você destrói ela depois. Então, ó, eu não preciso mais de outras variáveis para controlar isso. Só uma. Próxima coisa que eu vou colocar aqui, vamos pôr aquela formatação que ficou show de bola aquilo, para nós mostrar o JSON formatado. Muito bacana. E agora o que a gente vai fazer? Vamos percorrer a nossa main table de usuários para poder criar a nossa lista. Vamos montar um laço aqui então de repetição para percorrer a listinha. A gente posiciona o cursor no primeiro registro. Então, enquanto tiver registro para percorrer, né, while not mtusuários.eof, faça, aí aqui a gente vai colocar o nosso código e já vamos pôr um mtusuário.next para ele ir percorrendo. Muito bem. E como que vamos escrever essa listinha nesse nosso JSON aqui?
A primeira coisa que a gente tem que fazer, antes de entrar no laço, é falar assim para o nosso TextWriter: ó, eu vou escrever um array, então inicia um array aí para mim. Como que eu falo isso? O JSON-Writer, né, a nossa variável, write start array. Então, dentro dele, ele vai iniciar um arrayzinho. Aí agora você pode começar a incluir objetos dentro desse array. E no final aqui do laço, a gente tem que falar: ó, acabou o meu array. O que eu informei aí para você foi o que eu tinha para incluir e acabou o array. Então você termina ele para mim. Aí a gente chama o write end array. Agora, dentro do nosso laço, a gente vai ter que ficar incluindo os objetos dentro desse array, que já foi iniciado ali antes do laço e vai ser terminado no fim do laço. Para incluir um objeto, no caso um usuário, dentro desse array, como que a gente faz? A gente pega a variável, ponto write start object. Por que start object? Porque eu vou começar a incluir um usuário aqui dentro do meu array, que são vários. E já vamos aqui logo em seguida, para não ficar errado, ljsonWriter.write end object. Que aí tudo que eu fizer aqui dentro dessas duas linhas vai estar sendo escrita dentro do nosso objeto corrente. Como que eu faço para adicionar uma chave e valor, um atributo aqui dentro desse JSON? Lá no JSON Object eu tenho o add_pair. Usando o JSON Object Builder eu tenho o add. É por isso que é até recomendado utilizar o JSON Object Builder agora, porque ele facilita. Para a gente poder adicionar um simples ID e o valor do ID, usando só o JSON Text Writer, vamos precisar de duas linhas de código. Veja só. ljsonWriter.whitePropertyName. Aqui a gente vai falar o nome da nossa propriedade, que seria o ID. A gente falou o nome, agora tem que falar o valor dessa propriedade. Então, ljsonWriter.WriteValue. Olha só. E aqui é o mesmo caso ali do add do JSON Object Builder. Ó. Ele possui vários overloads para a gente, para poder incluir já o valor formatadinho no nosso JSON. Então, como que a gente quer incluir o nosso ID? Vamos incluir ele como integer. Ele está na nossa main table. A gente acessa ele por mtusuários, id.asInters. Não, asInters. A gente já consegue pegar aqui direto. Perfeito, agora eu tenho que fazer essas duas linhas de código para os dois próximos atributos. ljsonWriter.WritePropertyName. Agora o nosso nome. Qual que é o valor do nome? WriteValue, mt usuário nome.asString. E por fim, ponto WritePropertyName, sobrenome, onde está o valor desse sobrenome, WriteValue, né? WriteValue, mtusuários, sobrenome.asString. Beleza, então a gente iniciou o nosso array. Aí dentro de um laço da main table a gente inicia um objeto, escreve as propriedades desse objeto, termina esse objeto e dá um next no nosso laço para fazer por quantos usuários tiver aqui dentro. E no final de tudo a gente termina o nosso array. E como que faz para a gente mostrar esse JSON como string para o usuário? Agora não tem mais a nossa variável de string lá, que é onde fica guardado realmente a string do JSON para poder pegar. Porque a gente só não tem a variável, a gente só instanciou aqui no create, e passou para ele e falou: se vira, depois você remove ele para mim para não ter memory leak. Mas ele tem uma propriedade que retorna depois essa instância que foi criada para a gente. Aí consegue acessar os atributos dela normal. Pega aqui mdUsuário.text, igual ljsonWriter. A gente tem aqui o writer, olha só. E nele é só pegar o toString que converte para a gente. Vamos fazer o teste aqui, compilar nossa aplicaçãozinha. Vamos incluir um usuário. Adicionar. Adicionar outro usuário e vamos gerar a nossa lista. Olha só que legal. Gerou um JSON array para a gente.
uma listinha aqui com 2 objects. Muito bacana, o id gerou normalzinho, né? E agora, pessoal, vem um conceito bacana também do JSON, que é o seguinte. Aqui foi gerado um JSON array direto, né? Sem especificação. Ou seja, isso daqui é uma lista. Mas é uma lista do quê? Então, como o propósito do JSON é ser algo claro e simples de ser usado, de ser lido a olhos humanos, seria interessante esse JSON array sempre vir dentro de um JSON object. Ou seja, ele sempre vem dentro de alguma coisa, de algo antes dele. Para a gente indicar, ó, isso aqui é uma lista de usuários, isso aqui é uma lista de produtos. Como que a gente faz isso? Veja bem, qualquer objeto, ele aceita um JSON array dentro dele. Então, antes da gente começar a escrever o nosso JSON array aqui, a gente pega a variável e escreve um objeto. A gente dá um nome para esse objeto. Vamos chamar ele de usuários. Por que usuários? Porque ele vai representar uma lista. E como que a gente faz para jogar essa lista dentro dos usuários? Começa a escrever o nosso JSON array igual está aqui, normal. Só muda aqui no final, a gente iniciou um objeto aqui, vamos terminar ele. Termina ele depois do array. Vamos compilar a aplicação. Inclui os usuários normal. E gera a lista. Olha só. Agora a gente tem aqui um JSON que tem uma lista. Lista do que? Lista de usuários. Fica fácil de interpretar. E quais são os usuários dessa lista? Está aqui dentro. Os nossos carinhas gerados. Muito bacana. Muito top. Bom, então na questão do JSON Writer, eu acho que é isso. Deu para explorar bacana, de uma forma simples, os recursinhos para a gente gerar um JSON com essa framework. E vamos fazer agora o processo reverso. Vamos imaginar que a gente tem uma string que pode ter vindo de uma requisição, de um servidor, e a gente queira pegar essa string e converter para um JSON dentro do nosso sistema, para a gente converter para um objeto do tipo JSON, né? E a partir de ter esse JSON, a gente poderia até colocar ele numa main table, né? Fazer o laço reverso e exibir esses dados numa grid para o usuário, que seria agora utilizando a parte de readers dentro dessa framework. Vamos fazer esses exemplos agora. Bom, então vamos começar. Fechar aqui o exec que estava sendo executado. Para a gente converter, eu vou deixar esse memo, então o usuário vai jogar um JSON aqui desse memo. Lembrando, esse JSON pode vir de uma requisição, de N lugares, é uma string. Vou deixar o JSON para ele colocar aqui, deixa eu arrastar um pouco. Vamos pegar uma DB Grid. Uma DB Grid, muito bem. Vamos precisar também de um Data Source para mostrar os nossos usuários. Então o dataset do nosso data source vai ser o mt usuários. Vem na DB Grid, seta o data source dela. 2 cliques, botão direito, adicionar todos os campos. No campo nome aqui, vamos definir um if de 200 e para o sobrenome também. Vamos aqui em title, mudar o caption só para ficar melhorzinho. E aqui vamos exibir código. Muito bem. Deixa eu diminuir só um pouco aqui para não ficar scroll bar ali. 170, perfeito. Vamos colocar um botão para ele poder importar. Ó, eu estou com uma string aqui no memo, eu quero que você importa para o meu main table. Importar. btn importar e vamos limpar a referência aqui. Já podemos começar a nossa implementação. Então aqui na seção de código, a gente vai precisar fazer o uso de uma unit, que seria para ter acesso aos recursos da framework de readers. Essa unit seria system.json.readers. Beleza, já temos acesso a todos os recursos dela.
Agora no botão importar, nos eventos, um clique. O que a gente precisa? Vamos ter que ter uma variável tJSON-TextReader, ljson-TextReader, vamos colocar o nome dela, do tipo tJSON-TextReader. E aí a gente vai ter que ter uma string-reader, que seria do tipo tString-reader. Vamos pôr string-reader do tipo tString-reader. Por quê? É a mesma mecânica do JSON Writer e do String Writer. Aqui a gente vai ter uma classezinha que vai ler uma string e vai ter o String Reader que ele vai escrever em cima. É a mesma mecânica, a mesma lógica. E como que funciona? A gente primeiro teria que instanciar o nosso String Reader. tString Reader. Antes de mais nada, já vamos criar o try finally e remover ela de memória aqui. E logo em seguida a gente instancia o nosso JSON Text Reader, onde no create dele vai pedir um reader como parâmetro. Aí a gente passa o nosso lstring reader. Muito bem. Então, como que a gente faz agora para ler as informações? Aqui no create do string reader, a gente já vai ter que passar um texto para ele também. Ele espera um texto. O que seria esse texto? Seria a string do JSON. E aonde que a gente vai colocar esse string do JSON? Vamos pegar do memo JSON.text. Então aí aqui no create já vai receber esse JSON pra gente. E agora como que faz para ler? Eu já criei um reader que tinha uma string que já estava com as informações. Eu já estou pronto aqui, você pode me ler. Para ler a gente vai usar uma opçãozinha que chama read, de ler mesmo. Só relembrando, a estrutura do nosso JSON vai ser como? Ele vai ter um object chamado usuários, onde o usuário vai ter uma listinha dentro de usuários com os atributos de ID, nome e sobrenome. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é entrar dentro dessa lista de usuários. Então a gente faz assim, enquanto .tokenType, que ele vai falar, eu estou no seguinte registro. Eu estou iniciando um array, eu estou iniciando um objeto. Não, eu sou um valor, eu sou uma property name. Esse token type vai representar isso. Como assim? Lembra que no Rider que a gente dá um start object, um property name, um start array? Então, aqui no Reader ele vai vir nesse formato. Ele vai vir um object, um property name e um array. Então a gente tem que iniciar a nossa importação a partir de dentro desse array, não começar já do object, que aí esse carinha usuários não tem onde colocar. E como que a gente sabe aonde que eu estou dentro do meu text reader? Pelo token type, ele vai me indicar, eu sou um object, não, eu sou um property name, eu sou um array, eu sou um value. Então a gente faz assim, enquanto o token type dele for diferente de JSON token ponto start array, eu vou ler. Eu vou ficar lendo. Isso daqui vai acontecer quantas vezes? 3. Ele vai ler, o primeiro vai ser um start object, que a gente definiu aqui no nosso JSON. O segundo vai ser uma property name. O terceiro já vai ser um start array. Aí ele vai sair daqui. Por que ele sai? Porque agora a gente está começando a nossa lista de usuário. E essa lista de usuário tem que pegar e imputar dentro do main table. A gente inicia outro laço aqui, que agora seria o que? Enquanto eu tiver coisa para ler dentro do meu text writer, enquanto eu tiver algo para ler, eu vou fazer nesse laço. Ficou maiúsculo. Muito bem. E a cada volta que eu der aqui, eu tenho que ver o meu token type também. Porque aqui eu vou saber se eu estou na parte do ID, se eu estou na parte do nome do usuário, se eu estou na parte do sobrenome. Se eu estou iniciando um objeto, se eu iniciar um objeto, o que eu tenho que fazer? Dar um append na minha main table. Se eu terminar um objeto, eu tenho que dar um post. Então, para ficar sem if else, essas coisas, vamos colocar um case aqui para identificar o token type. Se você dá um enter, aqui deixa eu ver, a gente faz o quê? Primeira situação,
Se ele for um Start Object, o que eu tenho que fazer se eu estiver iniciando um Object? Eu vou dar um Append na minha main table, que eu estou iniciando um objeto, então eu estou incluindo um usuário. Depois, o que eu posso ter aqui? Eu posso ter o property name. Um property name. Esse property name eu vou pôr um begin end porque ele vai ter um processamento mais pesado aqui dentro. A gente vai fazer já já. Depois do property name, o que pode vir? Vai vir o end object. No end object eu vou dar um post na minha main table, quer dizer que eu já startei, dei o meu append, já li todos os properties e values e agora eu vou dar um post. E por fim, pode ter aqui um tjson_token.endArray, onde eu quero sair do meu laço. Eu já terminei o meu array, não tem mais item para mim ler, então já sai. Mesmo que ainda tiver coisa para ler aqui, que no caso vai ter ainda. Porque se vocês lembrar, aqui ó, depois do end array ainda vai ter um end object. Então é até o correto a gente sair no end array, porque se continuar ele vai cair aqui nesse end object e vai tentar dar um post numa main table que não está em inclusão, porque esse end object é referente ao start object do usuário aqui em cima. Então a gente faz isso daqui. No end array, sai fora do laço. Se for property name, o que tem que fazer? Tá, é uma property name, mas é uma property name referente a qual atributo do meu JSON? É o ID, é o nome, é o sobrenome? Vamos fazer nos if para descobrir. Então, se o meu LTextReader, aí a gente tem a opção aqui value e consegue converter ele para string, integer, igual um field na query, .asString, vamos colocar. Se ele for igual, .equals id, a gente dá um begin end. Então é o property name, eu estou no meu property name id, o que eu quero fazer agora? Eu quero continuar, dar um read para ir para a próxima linha. O que vem depois do property name? Vem o value. Então eu pego o meu mt usuários, id.asinteger, dois pontos igual reader.value.asinteger. E aí a gente pode até dar um continue aqui, porque beleza, eu já terminei e vai ter mais código daqui em diante. Então o que aconteceu? Eu estou no meu property name agora, lendo. Esse property name é o ID? É. Então tá. Vai para a próxima linha, que a próxima linha seria o value. E esse value é representado ao ID. Então a gente joga a informação aqui no nosso field. E aí a gente repete esse trecho de código aqui para os dois próximos campos. Nome e sobrenome. Aí aqui a gente vai atribuir ao nome, o nome não é integer, é string, aqui é string, e aqui a gente atribui para o sobrenome como string e o valor como string. Beleza? Ficou faltando aqui dar o free também no nosso ljson_text_reader, né? Senão vai ter um vazamento de memória. E beleza, é isso daí. A gente já vai conseguir converter um JSON na estrutura que ele estava gerando para uma main table. Só vamos fazer o seguinte aqui. Antes de tudo, de iniciar, vamos dar um close e um open. Por quê? Pode ser que essa main table tenha informações que o usuário gerou a listinha aqui, ó, na nossa primeira opção de gerar lista. Então, só para garantir que a gente tem que dar o open nela mesmo, né, caso ela esteja fechada. Mas se ela já tiver informação, vamos limpar, para não ter esse erro. Vamos compilar nossa aplicação. Muito bem. Aqui eu vou jogar um JSON array que eu gerei já na estruturinha nossa. Eu tenho gerado, eu vou copiar e colar. Ó. Então eu gerei, eu tenho 4 usuários. Eu tenho o Matheus, o Vinícius, o Júlio e a Natália. Tenho 4 usuários, vou clicar em importar.
Opa, deu um erro aqui, vamos ver o que é. Memory leak, faz o nosso erro. Aqui na primeira linha já, ó. Aqui faltou um create, né? Vamos executar de novo. E aí eu vou mandar importar. Muito bem. Então aqui, ó, a gente incluiu nossos 4 usuários a partir da string aqui de um JSON. A gente usou o readers para ler. Só uma observação, galera. Não deu memory leak agora. Questão de lógica mesmo. Para a gente fazer alguma coisa mais automática ou até conseguir criar algo mais rápido e poder reaproveitar. Olha o tanto de código repetido de if e algo que não consegue usar em outro lugar depois para ler esse JSON, né? A gente poderia dar uma enxugada aqui e futuramente, se tiver outros fields nessa tabela de usuário, ele já leria de forma automática. Como que faz isso? Vamos criar uma variável aqui lfield do tipo tfield. E aí, se for uma property name, a gente faz um laço aqui para ver, ó, eu vou percorrer os meus fields. A sua property name é igual ao tal field da minha listinha de fields da main table? É. E aí a gente carrega o valorzinho para ele. Como assim? A gente pega aqui, faz um for in do field in mtusuário ponto fields. Ele tem a propriedade aqui de fields. Um beginzinho end aqui, né? Aí para cada field da minha main table eu faço um if, verificando se o property name é igual ao nome do meu field. Então a gente até copia aqui, ó. Se o value for igual a lfield.fieldName, só vamos dar um aqui to lower, porque o field no main table está tudo em maiúsculo e o field na minha string, no meu JSON, está minúsculo, que seria o correto. Então vamos dar aqui um to lower para o if não ficar errado. Se for igual, aí a gente atribui o valor a ele, atribui o valor ao nosso field. Então o que a gente fazia aqui? Dava um read e setava, ó, dessa forma. A gente pode simplesmente pegar lfield.asString, .asInteger, né? Aí depende do tipo do field. Ah, como que eu sei se é o ID? Eu vou ter que fazer o if, se eu sei se é um inteiro, se é string. Não, a gente pode fazer aqui um case, né? lfield.datatype. Ele vai jogar uma porrada de opção aqui para você. E a gente não quer, a gente só tem aqui no exemplo string integer, então vamos só usar o string integer. Então, se for string, se o tipo do meu field for string, eu falo que ele, como string, vai ser igual ao ljsonReader.value.asString. Ah, mas por que o value de novo? Eu já dei o read aqui que eu fiz ele para a próxima linha. Ah, não é string, é integer, que vai ser o caso do ID. Aqui também poderia jogar tudo como string, ficava uma linha só que ia dar certo, mas aí eu já estou mostrando outras possibilidades. De repente você tem um campo como data aqui, quer carregar como data mesmo. Então aqui, .asInteger, .asInteger. E aí, se for, eu já dou um break também aqui, ó, que aí a gente sai do nosso for in dos fields. Agora a gente consegue eliminar todos esses trechos de código. Muito bem. Executar a aplicação. Colar o mesmo JSON array aqui. E o mesmo resultado com o forinho ali. Então, galera, essa aqui é uma outra framework. Ficou faltando a parte do Bison ainda, explicar o que é e gerar a data do Bison e importar. Eu vou fazer um vídeo depois falando sobre isso também. E é outro framework nativo, bem bacana. Você conseguiu reproduzir os mesmos exemplos do JSON Object aqui, mas de uma forma diferente. A gente gerou uma lista de JSON Array no caso, gerou um JSON Object, a gente importou um JSON para uma main table através de uma string. Uma forma bem simples e bem legal. O próximo vídeo ele vai buscar falar de uma framework open source que
encapsula tudo isso para você e bem simples. Você consegue importar e exportar JSONs de uma main table ou de uma query no seu projeto. Então eu estou deixando aqui alguns links do meu GitHub, onde vai estar os projetos de exemplo desse vídeo e dos demais. Também tem alguns links para contatos, onde você pode tirar dúvidas, sugestão, crítica e tudo mais. E é isso aí, espero que tenham gostado e até a próxima.